A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, pela graça de Deus e pela santa e infinita misericórdia do Senhor nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Este Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Deus abençoe a todos vocês que estão sintonizados nesta rede social, nos assistindo e que irão ouvir a mensagem da palavra de Deus. E Deus abençoe também a vocês que ainda não estão conectados conosco, mas que vão assistir este vídeo depois. Deus vos abençoe rica e abundantemente, todos os meus irmãos em Cristo, minhas irmãs e também os pastores, meus colegas de ministério, que Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Eu gostaria que todos prestassem bastante atenção na mensagem que nós iremos transmitir hoje. É uma palavra muito importante para todos nós que servimos ao Senhor. É uma palavra especial para aqueles que são servos de Deus. Isto é, para nós, que servimos ao Senhor nosso Deus. E eu gostaria de convidar a todos para que possamos fazer a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Nós iremos tomar por base, hoje, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 4, versículos 18, até o versículo de número 22. Nós sabemos, irmãos, que o Velho Testamento não é regra doutrinária para a igreja, mas, como está escrito em Hebreus, no capítulo 11, o título da leitura ali, na Bíblia de tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, o título da leitura é Exemplo de Fé tirado do Velho Testamento. Ou melhor, exemplos de fé tirados do Velho Testamento. Então nós podemos tomar como exemplo, muitas coisas que aconteceram, ou podemos dizer tudo que aconteceram no Velho Testamento. Existem coisas que nós podemos tomar como exemplo para a nossa edificação espiritual. E existem coisas que nós podemos tomar como exemplo para que nós não venhamos participar ou realizar aquilo de mal que foi realizado no tempo do Velho Testamento. Então, hoje nós estaremos meditando no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 18, até o versículo de número 22. Amém? Vamos ler aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Se você tiver aí ao seu alcance a Bíblia e puder acompanhar a leitura, é muito bom. Está aqui na minha mão a palavra de Deus e nós vamos ler no capítulo 4 de 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 4, versículo 18, até o versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Amém. Amados irmãos, nós acabamos de ler aqui uma passagem da palavra do Senhor,
nosso Deus, que talvez ela é desconhecida por alguns que são leitores da palavra de Deus, por estar inserida no Velho Testamento. E muitas pessoas às vezes não gostam de ler o Velho Testamento porque é um pouco difícil, para entender, porque nós sabemos que a maioria das coisas que estão no Velho Testamento, não estou dizendo todas, mas a maioria são coisas que tipificam o que aconteceu no Novo Testamento. Eram sombras das coisas que aconteceram no Velho Testamento, então, no Novo Testamento, aliás. Então, o Novo Testamento é a realidade. Mas esta passagem aqui tem uma mensagem muito importante para todos nós que servimos a Deus, porque fala sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus, porém era necessário que o povo de Deus andasse em obediência a Deus para que houvesse proteção, livramento e vitória da parte de Deus contra os inimigos. Então, como eu já disse, a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Ali no tabernáculo e também na tenda da congregação, que foi chamada tenda da congregação, porque o povo de Israel se reunia naquela tenda para adorar a Deus, eles se congregavam ali, porque congregar é ajuntar. Então o povo de Israel se ajuntavam ali, naquela tenda, naquele cenáculo, aliás, naquele tabernáculo, para adorar a Deus. E a Arca da Aliança estava ali. Então eles chamavam aquela tenda de casa de Deus, porque a arca morava ali naquela tenda, ou naquele tabernáculo. Ela morava ali, quando era no tabernáculo, ou quando era na tenda, a Arca da Aliança estava lá. Então, como ela representava a presença de Deus, eles chamavam aquela casa, aquela tenda, aquele tabernáculo, de casa de Deus. Casa de Deus. Hoje, no Novo Testamento, nós vemos, por exemplo, em aos Hebreus, no capítulo de número 3, se não me falha a memória, e o versículo de número 6, que a casa de Deus somos nós. Hoje, nós, seres humanos que servimos ao Senhor, somos a casa de Deus. Deus habita em nós. A Arca da Aliança sumiu, desapareceu, ninguém nem sabe aonde ela está, porque o povo de Israel começou a querer, a idolatrar aquela arca, Então, como eles começaram a querer idolatrar aquela arca, Deus fez com que aquela arca sumisse e desaparecesse, porque o povo começou quase que praticamente adorando aquela arca. Então, enquanto a Arca da Aliança estava com o povo de Israel, e eles estavam obedecendo a Deus, eles eram vitoriosos nas batalhas contra os seus inimigos. Quando o povo entrou pelo caminho da desobediência, o povo de Israel entrou pelo caminho da desobediência e passou a não valorizar as coisas de Deus, e os próprios filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, começaram a profanar o santuário e cometeram sacrilégios, Deus permitiu que os filisteus viessem e levassem a Arca da Aliança. Em uma ocasião em que os filisteus sobem para guerrear contra Israel, mesmo estando a Arca de Deus no território de Israel, o povo de Deus não prevaleceram e perderam a guerra. Por quê? A presença de Deus estava ali, que era a Arca da Aliança, mas eles estavam em desobediência a Deus. Nós sabemos, irmãos, que Deus ele é onipresente, Ele é onipotente, onisciente, Ele está em todo lugar, Ele sabe de tudo, Ele tem todo o poder, Ele está comigo aqui agora, está com você onde quer que você estiver. Mas se eu não estiver obedecendo a Deus, na obediência a Deus, se você não estiver na obediência a Deus, não adianta nada, Deus está presente. Porque se Ele está presente, mas nós não estamos obedecendo a Ele, não adianta nada. É necessário a gente obedecer. Por isso o povo de Israel estava ali, com a arca de Deus no território deles. Mas mesmo assim,
eles perderam a guerra, porque eles estavam em desobediência a Deus. As consequências foram desastrosas. 30.000 soldados israelitas foram mortos, além dos 2 filhos do sacerdote Eli, e a Arca da Aliança foi tomada. Quando a notícia chegou, é o texto que nós lemos, aos ouvidos dos filhos de Israel, o povo começou a chorar e se lamentar. E anunciando o mensageiro ao sacerdote Eli, depois de relatar tudo o que ocorreu na guerra, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. A nora de Eli, e tudo que eu estou falando, isso aqui que eu estou falando, está inserido no texto que nós lemos, a nora de Eli, né, que era esposa de Finéias, ela estava grávida. E ao receber a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus e que seu sogro e seu marido haviam morrido, começou a sentir fortes dores de parto e deu à luz. Ela deu o nome ao menino de Icabode, que significa foi-se a glória de Deus, porque a arca havia sido tomada. Então, como a arca representava a presença de Deus e a arca foi tomada, foi-se a glória de Deus, né? A glória de Deus foi embora. E o que acontece, irmãos, com cada um de nós, com todos nós, quando perdemos a glória de Deus? Quando um homem, uma mulher, uma nação, uma igreja, em sua totalidade, perdem a glória de Deus, a presença de Deus, tende a entrar em declínio espiritual, ser vencido pelo pecado e escravizado pelo inimigo. A nação de Israel estava bem, até quando estava na presença de Deus. Quando perdeu a glória de Deus, entrou em total decadência e teve grandes prejuízos. Temos alguns exemplos na Bíblia de homens que perderam a presença de Deus e tiveram um terrível fim. Por exemplo, um deles é Sansão. Sansão, quando nasceu, ele foi consagrado como nazireu. Nazireu era uma pessoa que fazia voto de ser separado para o serviço de Deus. Sempre a sua cabeça não podia passar navalha, né? Durante todo o tempo que ele vivesse, não poderia passar navalha. Não podia ingerir bebida alcoólica e não teria contato com cadáveres. Isto é, ele não podia tocar no sentido literal, pôr a mão, relar, encostar num cadáver. Ele não podia ter contato com um cadáver, né? Não podia ter. A presença do Senhor era constante na vida de Sansão. Ele foi um homem especial pelo fato de ter uma força física extraordinária. A força de Sansão consistia na sua fidelidade a Deus, enquanto ele permanecesse fiel ao voto de Nazireu. A glória de Deus, pela presença do Espírito do Senhor, continuaria sobre ele. Isto se ele continuasse obedecendo a Deus. Mas, porém, Sansão foi infiel a Deus, entrando no caminho da desobediência e descobrindo o segredo de Deus. Como consequência, ele teve um trágico e cruel fim. Ou podemos trocar as palavras aqui. Teve um fim trágico e cruel. Por quê? Porque ele perdeu a glória de Deus. Ele perdeu a presença de Deus por ter desobedecido a Deus e ter contado à sua mulher Dalila onde estava, em que consistia a sua força, onde estava o segredo. Portanto, entregando-se aos caprichos de uma mulher que lhe levou à ruína, Sansão tinha tudo para ser um bom juiz em sua nação Israel, porque ele foi colocado ali para ser um juiz, né, um defensor do povo de Israel, que era combatido pelos filisteus. Então Sansão foi colocado ali para defender o povo de Israel dos filisteus. Mas
ele acabou perdendo a glória de Deus e, por causa disso, ele acabou não sendo um juiz conforme Deus queria que ele fosse. Mas ele se deixou levar pelo engano do pecado e perdeu a glória de Deus em sua vida. Quando um homem, ou uma mulher, ou uma jovem, um adolescente, ou uma adolescente, perde a presença de Deus, ele passa a ficar fora da vontade de Deus e a sua vida está fadada ao fracasso. Foi isso que aconteceu com Sansão. Outro homem que também perdeu a glória de Deus está no Velho Testamento, que é o que eu disse, nós devemos tomar como exemplo, não para fazermos como eles fizeram, como Sansão fez, como os outros que eu vou citar aqui fizeram, mas que seja um exemplo para nós não fazermos o que eles fizeram, mas fazer aquilo que os homens de Deus, que eram fiéis a Deus, obedientes a Deus, fizeram e foram abençoados por Deus. Então, outro homem que perdeu a glória de Deus foi Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Era extremamente alto, tinha uma notável aparência, ele era um homem de boa aparência, né? Um homem bonito, liderava na unção e autoridade do Espírito Santo do Senhor. E durante o seu reinado, muitas batalhas foram ganhas e o povo se sentia seguro e era submisso à sua liderança. Porém, a grande fraqueza de Saul foi sua precipitação e desobediência a Deus. Por causa do seu ato de desobediência, o profeta Samuel lhe disse: agiste como um insensato. Tu não obedeceste a ordem que teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que o Senhor te havia determinado. Isto aqui o profeta Samuel falou para Saul. Isso está em 1 Samuel, capítulo 13, versículos 13 e 14. Em outra ocasião, o profeta lhe repreendeu, dizendo: agrada-se mais o Senhor com holocausto e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? Por quê? Porque Saul tinha ido numa guerra e tinha prevalecido contra os seus inimigos. Mas Deus disse para Saul que quando ele fosse para aquela guerra, não era para ele cobiçar nada de lá. Nada, absolutamente nada. E Saul acabou pegando o melhor do gado e foi oferecer um sacrifício a Deus que não lhe era permitido oferecer, porque ele não era sacerdote. Só sacerdote poderia oferecer sacrifício. E Saul foi oferecer o sacrifício a Deus. Quando Samuel chegou, né, ali, ele escutou o mugido de um gado. E ele perguntou a Saul: o que é isso? Eu estou escutando o mugido de um gado aqui, o que está acontecendo? Aí Saul disse: eu fui para a batalha, para a guerra, guerriei, fui vitorioso, o exército foi vitorioso, e eu escolhi o melhor do gado lá para oferecer sacrifício a Deus, e agora estou oferecendo sacrifício a Deus. Aí foi que Samuel disse a ele estas palavras: Deus se agrada mais em holocaustos e sacrifício do que em que obedeça a sua palavra? Aí o próprio Samuel, na sequência, ele diz assim: de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Isso está em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 22 e 23. Infelizmente, irmãos, Saul perdeu a presença de Deus por desobediência. Da mesma forma que Sansão perdeu também a presença de Deus, do Espírito de Deus na sua vida, por causa da desobediência. Diz a Bíblia que o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul e um espírito maligno
vindo da parte do Senhor, ou seja, permitido por Deus, o atormentava. Era um demônio que atormentava Saul, com a permissão de Deus. Deus permitiu, né? Deus permitiu que o demônio fosse lá perturbar a Saul, atormentar a Saul por causa da desobediência. E o seu fim foi trágico. A sua história é uma das mais tristes dos reis de Israel. Um que começou bem e tinha tudo para dar certo, mas infelizmente foi dominado pela arrogância e insubordinação, chegando até a consultar uma feiticeira. Infelizmente isso aconteceu, né? Outro foi o rei Uzias. O rei Uzias foi um homem próspero em seus feitos. A sua vida de comunhão com Deus servia de exemplo para toda a nação de Israel. Ele começou a reinar com a idade de 16 anos e reinou 55 anos em Jerusalém. Diz a palavra de Deus que a sua fama voou até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor até que se tornou forte. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar, mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres, e Uzias não é, né, o homem de Deus chegou e disse para ele, advertindo-lhe, a Uzias: não é a ti que compete queimar incenso, disse o homem de Deus, perante o Senhor, mas sim aos sacerdotes. É o mesmo que aconteceu com Saul. Aqui ele continua dizendo, os sacerdotes, descendentes de Arão, que foi consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem do Senhor Deus. Então, Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão e estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, logo ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte e teve que viver, por ser considerado leproso, numa casa separada, porquanto fora excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Isso está em 2 Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 26, e versículo 16, até o versículo de número 23. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, essas pessoas perderam a presença de Deus, foram fracassados, porque desobedeceram a Deus. A desobediência a Deus traz desgraças terríveis para as nossas vidas. Quando o coração do ser humano torna-se orgulhoso e arrogante, a ponto de se preocupar apenas em satisfazer os seus desejos, em detrimento à vontade de Deus, a sua ruína e queda será inevitável. Tem pessoas que você já notou que não pode ter um salário melhor, que já despreza a gente e principalmente também despreza a Deus, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça muitos se desviaram da presença de Deus, saíram da presença de Deus, perderam a presença de Deus, perderam a glória de Deus e perdeu a comunhão com seu irmão, perdeu a comunhão com o seu próximo por causa do dinheiro.
Infelizmente. Agora, para terminarmos, para a tristeza nossa, infelizmente, por causa da arrogância, do alto orgulho e de muitos pecados encobertos, estamos percebendo que a glória de Deus tem se afastado de muitas igrejas. O culto do ego e da vaidade humana tem predominado em muitas igrejas e por causa disso, a glória de Deus não se manifesta como antes no meio do seu povo. Estamos vivendo, infelizmente, uma época de crentes nominais, materialistas e vazios de Deus. Muitas vezes templos cheios, mas de pessoas vazias de Deus. Mas devemos dar graças a Deus em saber que Ele está sempre pronto para nos ouvir quando clamamos e pedimos a sua presença e manifestação da sua glória. Não podemos viver sem a glória de Deus. Sem a sua presença nós estaremos falidos e seremos destruídos pelo inimigo. Aí surge a palavra Icabode. Mas nós podemos dizer, se Deus está conosco, se nós estamos obedecendo a Deus, nós podemos dizer, Icabode, nunca mais. Ebenezer é o nosso lugar, porque lá está a glória do Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, vamos permanecer firmes, sempre buscando a presença de Deus e sempre na obediência a Deus, para que não venhamos perder a glória de Deus. Porque é triste. Nós falamos aqui no mínimo sobre 3 homens que tinham a glória de Deus na vida, mas que tiveram, infelizmente, um fim trágico, terrível, porque acabaram desobedecendo a Deus. Então não vamos desobedecer a Deus, porque a desobediência a Deus é a causa da ruína, do desastre, de um final triste, infeliz. Portanto, vamos permanecer firmes, constantes, perseverantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, mas eu deixo um convite para vocês conhecer o blog do Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Tem muitos estudos ali da Palavra de Deus que você pode baixá-los, imprimi-los, para que você possa ministrar estudo na sua igreja. Tem muitos estudos ali muito bom. E também não deixa de curtir o nosso vídeo, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação, compartilhar esta mensagem com outras pessoas, para que outros possam ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus vos abençoe, fique na paz do Senhor e até a próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome de Jesus.